Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O silêncio era o único companheiro constante de Leonardo Vasconcelos. Dono de um império financeiro que atravessava continentes, seu nome era sinônimo de poder, luxo e influência. Arranha-céus carregavam sua assinatura, empresas inteiras dependiam de suas decisões, e milhões invejavam a vida que ele levava, ou pelo menos a vida que imaginavam que ele levava. Mas por trás das paredes de vidro de sua mansão isolada nas colinas, havia apenas vazio. Todas as noites, Leonardo jantava sozinho em uma mesa longa demais para uma única pessoa. Os talheres de prata brilhavam sob a luz suave do lustre, mas nunca eram acompanhados por risadas, conversas ou sequer o som de outro prato sendo servido. Seus funcionários eram discretos, quase invisíveis. Cumpriam suas funções com perfeição, mas nunca ultrapassavam a linha invisível que separava o patrão do mundo real. E Leonardo havia aprendido a gostar disso, ou pelo menos era o que dizia a si mesmo. Após uma traição devastadora no passado, uma história que ele enterrara profundamente, ele decidiu que sentimentos eram fraquezas. Relações para ele eram contratos. Pessoas, apenas interesses disfarçados. E o amor, uma ilusão cara demais. Assim construiu muros. Não de concreto, mas de indiferença. Dias se tornaram meses. Meses, anos. Até aquela tarde. Tudo começou com um erro banal, algo que nunca deveria acontecer com alguém tão meticuloso quanto ele. Um itinerário trocado, um motorista confuso, uma decisão tomada sem atenção. Pela primeira vez em muito tempo, Leonardo se viu fora de sua rotina perfeita, fora de controle. O carro luxuoso que o transportava acabou parando em um lugar que não constava em seus planos, uma pequena cidade esquecida pelo tempo. Ali, o ar parecia diferente. Mais leve. Mais humano. Leonardo desceu irritado, ajustando o relógio caro no pulso, pronto para reclamar, para exigir explicações, para retomar o controle de tudo. Mas, antes que pudesse dizer qualquer palavra, algo chamou sua atenção. Uma risada. Simples, sincera, despreocupada. Era um som que ele não ouvia há anos. Ele virou lentamente o olhar, e foi naquele instante que tudo começou a mudar. Porque, sem saber, Leonardo estava prestes a encontrar algo que dinheiro nenhum poderia comprar, algo que destruiria seus muros, e talvez salvasse sua alma. Leonardo nunca imaginou que uma simples parada em uma pequena cidade mudaria completamente o rumo da sua vida. Ele estava acostumado a controlar tudo. Cada reunião era planejada com semanas de antecedência, cada decisão era calculada com precisão, cada minuto do seu dia tinha um propósito. Para ele, tempo era dinheiro, e dinheiro era a única coisa que nunca havia lhe faltado. Mas naquele lugar, nada parecia seguir suas regras. As ruas estreitas de pedra, as pequenas casas coloridas e as pessoas caminhando sem pressa pareciam pertencer a outro mundo. Um mundo onde ninguém parecia preocupado com ações na bolsa, contratos milionários ou números em uma tela. Leonardo observava tudo pela janela do carro enquanto o motorista tentava resolver o problema que os havia levado até ali. Senhor Vasconcelos, peço desculpas novamente. O sistema de navegação nos trouxe para o caminho errado. Estamos a quase 2 horas da rota original, explicou o motorista claramente nervoso. Leonardo respirou fundo, tentando controlar a irritação. 2 horas perdidas por causa de um erro simples? Respondeu friamente. Eu não costumo perder tempo. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Uma bola de futebol pequena rolou até perto do carro luxuoso. Logo depois, uma criança apareceu correndo pela rua, tentando recuperar o brinquedo. Ela parou ao perceber o homem de terno parado ao lado do veículo. A criança olhou para Leonardo sem medo. Não viu o bilionário famoso. Não viu o dono de empresas. Viu apenas um homem sério com um olhar triste. Você está perdido? Perguntou a criança com inocência. A pergunta simples deixou Leonardo sem resposta. Ninguém falava com ele daquela maneira há muito tempo. Todos ao seu redor escolhiam cuidadosamente as palavras, sempre tentando agradá-lo ou conseguir algo em troca. Mas aquela criança não queria nada. Ela apenas perguntou. Antes que Leonardo pudesse responder, uma mulher se aproximou apressada. Desculpe, senhor. Meu filho não deveria incomodar você. Ela era uma jovem de aparência humilde, vestindo roupas simples, mas carregava uma expressão de gentileza que chamou a atenção dele. Diferente das pessoas que ele conhecia no mundo dos negócios, ela não parecia impressionada com seu carro, seu relógio ou sua posição social. Ele não incomodou, disse Leonardo, surpreendendo até a si mesmo. A mulher sorriu discretamente.
Às vezes as pessoas mais importantes são aquelas que têm tempo para ouvir uma pergunta simples. A frase ficou presa na mente dele. Durante anos, Leonardo havia sido cercado por pessoas que diziam que ele era importante. Mas quase ninguém havia parado para perguntar se ele estava bem. Ele observou aquela mulher e aquela criança caminharem de volta para uma pequena casa no fim da rua. Havia pouco luxo naquele lugar, mas havia algo que sua enorme mansão nunca teve: vida. Naquela noite, sem entender exatamente o motivo, Leonardo decidiu ficar mais um dia na cidade. Ele dizia a si mesmo que era apenas para resolver o problema do transporte e organizar seu retorno. Mas, no fundo, uma parte dele sabia que havia algo naquele lugar que o atraía. Algo que ele havia perdido há muito tempo. Enquanto estava sentado sozinho em um pequeno café local, Leonardo percebeu que as pessoas ali conversavam, riam e compartilhavam momentos simples. Ninguém parecia preocupado em mostrar riqueza ou poder. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu uma sensação estranha. Ele não estava sendo tratado como um bilionário. Ele estava sendo tratado como uma pessoa. E naquele momento, sem perceber, o homem que tinha tudo começou a descobrir que talvez tivesse passado a vida inteira procurando exatamente aquilo que nunca poderia comprar. Na manhã seguinte, Leonardo acordou antes mesmo do despertador tocar. Aquilo era estranho. Durante anos, ele precisava de alarmes, assistentes e compromissos rigorosamente organizados para começar o dia. Mas naquela pequena cidade, longe dos prédios gigantes, dos escritórios luxuosos e das reuniões intermináveis, ele simplesmente abriu os olhos com uma sensação diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentia pressa. Ele caminhou pelas ruas tranquilas observando pessoas comuns vivendo momentos que antes pareciam insignificantes para ele. Um senhor alimentava pássaros na praça, crianças brincavam sem preocupação e comerciantes cumprimentavam uns aos outros com sorrisos sinceros. Era um mundo simples, mas havia uma riqueza ali que Leonardo nunca havia encontrado em suas contas bancárias. Enquanto caminhava, ele encontrou novamente a mulher que havia conhecido no dia anterior. Seu nome era Clara. Ela trabalhava em uma pequena padaria da cidade e cuidava sozinha de seu filho, Miguel. Eu não esperava ver você por aqui novamente, disse Clara surpresa. Leonardo deu um pequeno sorriso. E nem eu. A resposta fez Clara rir. Era uma risada simples, mas naquele instante Leonardo percebeu algo que havia esquecido: ele também podia sorrir. Nos dias seguintes, ele começou a passar mais tempo naquela cidade. No início, dizia a todos que era apenas uma pausa temporária antes de voltar aos negócios. Mas cada dia que passava tornava mais difícil ir embora. Ele ajudava Miguel com pequenas tarefas, conversava com moradores e até descobriu prazeres que nunca havia valorizado: tomar café em uma mesa pequena, caminhar sem seguranças ao redor e ouvir histórias de pessoas que não sabiam nada sobre sua fortuna. Mas nem todos estavam felizes com a mudança. Na cidade, alguns começaram a desconfiar daquele homem misterioso que apareceu de repente. E no mundo de Leonardo, seus antigos parceiros de negócios começaram a pressioná-lo para voltar. Seu telefone tocava constantemente. Mensagens de executivos, chamadas de investidores, problemas em suas empresas. A vida que ele havia construído estava chamando de volta. Uma noite, sentado em frente à pequena casa de Clara, Leonardo olhou para o telefone em sua mão. Ele sabia que uma única ligação poderia levá-lo de volta ao antigo mundo. O mundo onde ele tinha poder. O mundo onde ele era respeitado. Mas também o mundo onde ele estava completamente sozinho. Você parece triste quando olha para essa tela, disse Miguel, sentado ao seu lado. Leonardo olhou para a criança. Às vezes precisamos escolher entre o que todos esperam de nós e aquilo que realmente nos faz felizes. Aquelas palavras, vindas de uma criança, tocaram uma parte dele que estava adormecida há anos. Naquela mesma noite, Leonardo tomou uma decisão. Ele voltaria para sua empresa, mas não seria mais o mesmo homem. Ele começou a mudar a forma como tratava seus funcionários, passou a visitar projetos que antes ignorava e criou programas para ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades. Pela primeira vez, sua riqueza tinha um propósito além de aumentar números. Mas a maior mudança aconteceu quando ele voltou à pequena cidade. Clara estava esperando por ele. Eu sabia que você voltaria, disse ela. Leonardo sorriu. Como? Ela olhou para ele com carinho. Porque um homem que encontra algo verdadeiro nunca consegue esquecer. Meses depois, a mansão de Leonardo deixou de ser um lugar vazio. As luzes que antes iluminavam apenas corredores silenciosos agora iluminavam uma casa cheia de conversas, risadas e memórias. Ele continuou sendo um dos homens mais ricos do país. Mas pela primeira vez ele se sentia realmente rico.
Porque descobriu que a maior fortuna não estava nos bancos, nas empresas ou nos bens que possuía. Estava nas pessoas que escolhiam ficar ao seu lado. O homem que viveu anos cercado por luxo e solidão finalmente encontrou aquilo que sempre procurou, um lugar onde seu coração pudesse descansar.